Você sabe o valor total da sua dívida? Da sua dívida atrasada? Você saberia o valor total da sua dívida atrasada? Talvez não. Não sabe? Então eu vou te contar essa parada hoje. A importância de você saber essa situação. Mas antes, continua aqui com a gente até o final desse vídeo, para você não perder nenhum conteúdo. E aproveita, segue a nossa conta no Instagram, Alexandre F. Pizarro Oficial. Então, bora lá para o conteúdo de hoje. Olha só a parada de hoje. Olha a pauta de hoje. O valor total da dívida atrasada. Você, inadimplente, você faz as suas dívidas por diversos motivos. Muitas vezes o seu comportamento, os seus hábitos, os seus costumes são muito prejudiciais para as suas próprias finanças. Você faz os seus erros e você tem que ter noção que você vai ter que corrigir esses erros para você sair das dívidas, organizar suas finanças e normalizar o equilíbrio financeiro na sua vida. Porque tudo está mais ou menos ligado. Se você não tem organização das suas finanças, você também não consegue comprar uma coisa, um produto, um serviço, alguma coisa mais cara e pagar a longo prazo, porque você acaba faltando com parcelas. Então olha só, vamos traduzir aqui o perrengue financeiro. Perrengue é problema. Então o que acontece? Você desconhece o total das suas dívidas. Isso indica que você é uma pessoa que não tem conhecimento da soma total das suas obrigações financeiras pendentes. Então fica muito complicado. Olha, eu não estou falando nem na clareza das dívidas, que foi um vídeo lá para trás nosso. Eu estou falando do valor total. Isso significa que você não sabe exatamente quanto que é. Isso é péssimo. Isso é péssimo para você. Por quê? Porque se você não sabe, fica difícil você planejar a sua vida. Olha só. Falta controle sobre o montante devido. É a consequência direta do desconhecimento. Então, você não sabe o valor total, vai ser impossível você gerenciar de forma eficiente essas suas dívidas. Então, o que acontece? Você não consegue planejar pagamento, renegociar, negociar, melhores condições, você não sabe tomar nenhum tipo de decisão, você fica perdidão. Parece assim aquela pessoa que tem assim tá acontecendo ali um acidente, alguma coisa, a pessoa tá cega ali, não tá vendo nada. Se você não sabe o montante total da sua dívida, é muito complicado. Então, quais são as graves consequências dessa sua atitude, dessa sua conduta, que você nem sabe por volta de quanto gira a sua dívida? Por exemplo, se é 30 mil, se é 50 mil, se é 100 mil. Você não sabe o montante, então é impossível. É impossível criar um orçamento realista para a sua vida financeira, com prioridades, com boas escolhas, para você poder quitar dívidas e gastos essenciais. Você não sabe o montante de um lado, você não sabe, você não consegue definir. Por que é importante? Porque você sabendo que você tem que aportar pagamentos numa dívida, vamos dizer assim hipoteticamente, você sabe mais ou menos quanto sobra da sua renda mensal para você ter mais prioridade nos seus gastos. Então olha só a outra consequência, a outra grande consequência, risco de endividamento crescente. Você não sabe o total e o negócio vai crescendo a juros. Você vai fazendo novas dívidas porque você também não sabe esse total das suas dívidas. Você não tem uma visão clara
da sua situação financeira. Pagamento de juros e multas desnecessários. Então, você tem uma dívida grande, você não sabe o montante, você não sabe o valor da multa, o valor do juros, você não sabe. Você não consegue calcular, você não consegue entender o que está acontecendo naquela conta. Se você pedir um memorial descritivo para o banco, para o credor legítimo da dívida, você não vai conseguir entender o que está acontecendo ali. Então, você vai ter muita dificuldade em negociar e renegociar com credores. Porque você não sabe o valor total da dívida, o valor exato da dívida, você desconhece. Então isso daí, essa situação que você desconhece vai até enfraquecer a sua posição de devedor, porque você não sabe a situação. Por isso que é importante você conhecer para quem você deve, quanto que era o inicial, quanto você já pagou, quantas parcelas faltam, quantas faturas. Você tem que pegar um caderninho, tipo uma planilha, pode ser até um caderno normal, e você tem que detalhar tudo que já foi pago, tudo que falta. Porque se você não souber, você não tem condição de sentar numa mesa de um gerente de banco para pelo menos tentar conversar, para tentar entender. E nem fechar nenhum pagamento. E nem assinar confissão de dívidas. E muito menos dar nenhum bem em garantia. Mas você pode ir lá para tentar entender o que está acontecendo, mas você não sabe, então você não vai entender o contexto da situação sua, do seu perrengue financeiro. Porque quem fez foi você. Você está no pior dos mundos, naquele mundo da cobrança, da perturbação, da cartinha do SMS, de um monte de gente enchendo a sua paciência. E o que você vai fazer? Você vai continuar naquele mundo enquanto você não resolver esse problema seu de endividamento. Para você ir para onde? Para o melhor dos mundos. Um mundo sem cobrança, um mundo mais tranquilo, com mais paz, com mais sossego, com mais tranquilidade. Mas é o mundo possível. Porque todo mundo tem problema. Às vezes o problema ele só muda de endereço. Mais ou menos assim. Então olha só. Você vai ficar cheio de estresse, de ansiedade. Isso é péssimo. Péssimo. Se você tem uma vida sedentária, fica pior. As suas noites começam a ser mal dormidas, começa a pesar o seu corpo, você às vezes fica meio molinho, não sabe como entender o que está acontecendo, porque é tanta encheção de saco de cobrança que você vai perdendo assim meio a noção da coisa. Você vai ter dificuldade de alcançar seus objetivos financeiros, porque você não conhece o total da dívida. Você não vai conseguir investir, você não vai conseguir comprar um bem, um outro bem, você não vai conseguir garantir a sua aposentadoria. A sua aposentadoria não vai ser a melhor idade, vai ser a pior idade sua, porque você está cheio de dívida, não sai das dívidas e não conhece nem o total das dívidas. Por isso que é importante você fazer, tipo, vamos dizer assim, um raio-x da sua dívida. Você tem que, antes de começar a querer renegociar, antes de querer pagar, antes de comprar uma mentoria, um curso, um aconselhamento, um acompanhamento, você tem que ter um negócio assim prévio na sua casa, no seu escritório, onde você tem lá o seu cantinho, e você tem que ter uma pasta, você tem que entender o que está acontecendo. Porque fica muito complicada a situação. O que pode acontecer? Potenciais ações judiciais. Mas é aquele negócio, se você não é idoso, se você não tem doença grave, se você não tem comorbidade, que você pode pedir, que nem a fila do idoso, preferência, para ir um pouco mais rápido no tratamento do processo, vamos dizer assim. Então o que acontece? Se você entrar contra o banco, né? Mas se o banco entrar contra você, o que acontece? Como existe todas essas prioridades e os fóruns são abarrotados de processo, pode chegar uma ação judicial em você? Pode. Se você principalmente deu alguma coisa em garantia e fez a besteira de assinar uma confissão de dívidas. Mas se você não assinou nada disso, não deu bem em garantia, então fica mais difícil. Por que fica mais difícil? Porque o banco ele vai entrar com a ação e existem milhares de pessoas entrando e pedindo também uma providência judicial. E aí o que acontece? Você
Você como toda pessoa, por exemplo, que vai no supermercado em dia de desconto, aquela fila enorme. Então, você vai pegar, os fóruns são mesas e mesas, processo em cima de processo. Até o juiz chegar no seu, vai demorar. A coisa não é assim, que a pessoa liga para você e fala, vou cancelar a sua CNH, eu vou bloquear a sua conta, eu vou tirar a sua casa. Se a sua casa é sua, ninguém tira. Agora, se ela for financiada e você parou o financiamento, é complicado. Existe a possibilidade deles cobrarem, executarem essa dívida, essa falta de parcela. Então, o que acontece? Receber uma cartinha, tem que procurar orientação jurídica. Por quê? Porque às vezes tem prazo para responder. 5 dias, 10 dias, 15 dias. Tem que ver lá o que está escrito, você tem que ler. E aí o que acontece? As coisas demoram, as coisas não são assim. Por que eles ligam fazendo essas ameaças, essas paradas do mal? É porque se fosse do bem, ninguém te ligar pedir enchendo o saco, perturbando você. Porque é um jogo de pressão, para ver se você cede, e você vai lá sentar na cadeirinha lá na frente da mesa do banco, do gerente do banco, e daí eles vão querer ficar renegociando e renegociando. E é o que você não pode fazer, sem conhecer nada. Mas você pode ir lá, sentar para tentar conhecer os seus números. Já é um bom começo. Mas não assina nada não. Vai aos poucos falando que você não pode, que você tem intenção de pagar no futuro. E daí, você também tem que pegar esses protocolos, anotar esses e-mails, tudo. Porque quando você chegar lá, se você chegar no fórum, o juiz vai perguntar, a senhora abandonou, a senhora sumiu, dona? Aí você vai falar assim, não abandonei não, olha aqui, ó, o seu juiz está aqui, ó. Eu fiz, cada 45 dias eu estava lá fazendo uma reclamação no Consumidor Gov.br, no Banco Central, no serviço de atendimento ao cliente do banco, dizendo que eu não podia no momento, porque eu estava com esses problemas e eu tinha intenção de no futuro quitar a dívida. E aí, você não vai falar nesses protocolos, nessas cartas, nesses e-mails, nem no banco. Mas você vai juntando dinheirinho. Para lá na frente você tentar quitar como? Com desconto. Mas o que não pode é subir. Porque se você sobe, a turma vai ficar meio preocupada, entendeu? Então, em resumo, a frase lá de cima, do começo do vídeo, o que falava? Que você não conhece o total da sua dívida. Você nem sabe quantas dívidas você tem. E aí o que acontece? Isso aí destaca uma situação de vulnerabilidade financeira. Porque você não tem organização, você não tem informação da sua própria vida financeira. Você não sabe onde você comprou, onde é que você passou a folha de cheque. Você não sabe onde é que seu cartão está. Às vezes está lá na mão do seu filho está fazendo gasto. E naquele momento não era adequado, porque você tem que ver a sua situação e adequar os seus gastos à sua situação do momento. Lá na frente, quando você tiver uma situação melhor, uma situação bacana, a sua família crescer financeira e economicamente, aí você pode fazer os mimos lá para você, para sua patroa, para os seus filhos. Mas enquanto você tiver na desorganização financeira, você tiver cheio de dívida, na inadimplência, seu nome piscando lá no Serasa, o que você tem que fazer? Você tem que segurar o cinto. É um período de vacas magras que você vai ter que adequar o seu gasto, o seu consumo, a sua renda e sempre gastar menos do que ganha para sobrar. Tentar fazer renda extra, tem que conseguir para aumentar a renda. E o que acontece? Para o quê? Para ir se livrando das dívidas aos poucos. Tem que procurar ajuda para entender estratégia de dívida. Não é sair pagando qualquer uma, porque do AJ você pode levar uns tapas. A pensão alimentícia não é dívida, é obrigação. Se você não paga, você vai preso. Se você vai preso, você não tem como trabalhar e pagar. É sair as outras. E depois as com garantia, que é muito rápido a execução, porque você deu lá em garantia. Então você compra um carro financiado, hoje em dia está muito fácil deles pegarem um carro de volta. Você compra uma casa financiada, você também perde. Então, você não precisa ter uma casa para morar, faltam poucas parcelas, então a casa é fundamental, pagar a casa. Porque daí você tem onde morar. Mas isso aí tudo, a gente joga sementes, porque a gente não dá para explicar tudo detalhadamente. O detalhadamente é em curso que a gente lança link, a gente põe para as pessoas comprarem.
e alguns de várias formas. Mas não vamos dar muito detalhe, né? Porque sabe como é que é? A coisa é assim. Tem uns spoilers da vida aí. Então, resumindo, o que você tem que entender? Que a importância de ter uma visão clara, atualizada de todas as suas obrigações financeiras é uma das formas mais eficazes para você fazer o quê? Minimizar problemas no futuro. Quanto mais você sabe dos seus números, você não é para você ficar falando para ninguém, os seus números financeiros, você sabe que naquele mês a sua renda mensal já está toda comprometida e você não pode fazer outros gastos grandes, só alguma coisa pequena. Se você tiver organização na sua vida, você consegue sair das dívidas e consegue não voltar, que é mais importante não voltar do que sair, porque sair é fácil, eu diria assim, entre aspas, né? É só quitar, mas voltar é a coisa mais fácil. Então por isso que a pessoa tem que normalizar os bons hábitos, os bons costumes, os bons comportamentos, que esse aí é o segredo do negócio. Então a pessoa tem que listar as dívidas, tem que somar as dívidas, acompanhar todas as suas dívidas, buscar entender as condições e as taxas de juros, prazos, pagamentos, para retornar o bom controle da sua vida financeira. Só assim você vai chegar na organização financeira, não é de outra forma. Você quer sair dessa situação de não conhecer o total das suas dívidas? Então já começa aí seguindo a nossa conta, Alexandre F. Pizarro Oficial, e o nosso canal do YouTube Vidas e Talentos, que a gente também sobe esse vídeo lá, e daí a gente coloca uma capinha, uma thumbnail legal, para você ver, para você acompanhar nossos conteúdos exclusivos de organização financeira e saída do endividamento. A gente tem lá uma playlist também de renda extra, que você pode conhecer um monte de coisa legal, porque tem um monte de gente que sempre trabalhou a vida inteira em casa, isso é muito digno, mas nunca teve trabalhos fora, e às vezes a pessoa acha que vai fazer renda extra e que vai arrumar um serviço fora, e às vezes dentro de casa ela pode desenvolver atividades, muitas vezes relacionadas à comida, por exemplo, a lanches, a um monte de coisa, que tem um monte de gente que procura essas coisas, mas a pessoa tem que se informar. Existem pequenos cursos, por exemplo, na minha playlist de renda extra rápida, que a pessoa pode aprender. Em uma época ela pode fazer, por exemplo, bolos para aniversários, para casamentos, ela pode depois fazer um pouco de marmitex, não sei, para alguma construtora na cidade dela que está lá fazendo uma obra. Aí ela vai sempre conhecendo algumas coisas, de repente uma dessas atividades pode se tornar uma renda lucrativa, uma renda principal para a pessoa que às vezes achava que estava em casa, mas cozinha de forma maravilhosa, conhece um monte de coisa, e esse um monte de coisa que a senhora faz, que a senhora está aí 30, 40, 50 anos aí fazendo, tem um monte de gente que gostaria de conhecer e ter acesso a essas coisas, porque muita gente trabalha, não tem tempo de fazer, e todo mundo gosta, às vezes no final de semana, de comer uma sobremesa, de comer um bolo, e tem tantas outras coisas mais, tem tantas coisas, né? Tendo fé em Deus e fazendo as coisas direitinho, tudo dá certo. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Você tem que conhecer o total das suas dívidas, e tem que conhecer também a nossa playlist no nosso canal Vidas e Talentos, nossa marca registrada, que lá tem um monte de ideias, você não é obrigado a comprar nada. São links da Eduz e do Hotmart, que você pode conhecer. Às vezes você vê ali uma coisa, uma ideia, e você pode desenvolver um conteúdo daquele na sua casa. Para quê? Para você revender. É isso aí, bora gente, bora conhecer as opções de renda extra que tem por aí para ajudar você a pagar suas dívidas, a sair dessa desorganização, a sair desse pior dos mundos e ir para um mundo melhor. Mas um mundo sem dívida e o melhor dos mundos possíveis, porque mundo perfeito não tem. Muito obrigado, boa noite.